Pessoas, eu sou a Mika e aqui é o seu lugar seguro para falarmos de casos criminais, histórias bizarras e muito mistério. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, já deixa teu like no começo do vídeo. E se tu caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito, aperta no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder mais nada. Como vocês perceberam, o canal é muito pequeno ainda, então cada ação dessa é muito importante para o crescimento do canal. Também assiste esse vídeo até o final e comenta o que tu achou. Se tiver alguma sugestão de caso, comenta também que em breve eu trago para vocês. Agora, sem mais falação, vamos para o vídeo de hoje. Catherine Mary Knight nasceu em 24 de outubro de 1955 em Tetterfield, Austrália. Catherine foi criada em um ambiente familiar não muito convencional e um tanto disfuncional. Sua mãe, Barbara Hogan, tinha sido casada com Jack Hogan e vivia com ele na pequena cidade de Aberdeen, que fica também na Austrália, na região de Nova Gales do Sul. A mãe de Catherine era conhecida por ser bastante temperamental e ter um comportamento um tanto descontrolado. E antes de Catherine nascer, Barbara e Jack tiveram 4 filhos. Então, no meio do caminho, esse relacionamento de Barbara com Jack começou a ir por um caminho bastante tortuoso, onde ela o traía com Kenneth Knight, que inclusive era amigo do seu marido no trabalho. Mas esse relacionamento conjugal não passou muito tempo sem ser notado pelos olhos de outras pessoas, e logo veio a público e foi um escândalo muito grande. Pois tanto a família de Barbara quanto a família de Kenneth, que era o homem que ela estava tendo no caso, eram as famílias bastante conhecidas ali na região e eram um tanto conservadores. E naturalmente, além do escândalo, causou bastante revolta, porque ela era casada e estava errada e ele estava se envolvendo com uma mulher casada que, inclusive, ele era colega do marido dela no trabalho. Então essa reação extrema da população e dos familiares forçou Barbara e Kenneth pegar suas coisas e sair dali para ir para outra cidade vizinha. Então a partir daí eles foram morar no norte de Nova Gales, especificamente no lugarzinho que é conhecido como Moray. Nesse período que Barbara se mudou, nenhum dos filhos que ela teve com Jack, seu primeiro casamento, que era um total de 4, se mudaram junto com ela. Ao primeiro momento, Jack ficou com os 4 filhos, mas depois de um tempo, ele passou a ficar apenas com os 2 mais velhos e os 2 mais novos foram mandados para Sydney para ser criados por uma tia. Catherine não estava entre esses 4 filhos, pois ela ainda iria nascer, pois ela é fruto do segundo casamento de Barbara. A relação de Barbara com Kenneth também geraram 4 filhos, entre eles estava um casal de gêmeas, que era justamente Catherine. Catherine era a filha mais velha das gêmeas. Em 1959, os 2 filhos que moravam com Jack passaram a morar com Barbara e seus outros irmãos, e juntamente com o padrasto. Tudo porque Jack havia falecido e não tinha quem cuidasse das crianças. Enquanto isso, a infância de Catherine foi sendo desenvolvida na presença de um pai alcoólatra e bastante agressivo, onde ela testemunhava por diversas vezes seu pai espancando a sua mãe, pelo principal motivo de muitas vezes ela se recusar a ter relações sexuais com ele. E por muitas vezes as agressões também passavam para a violação, onde ele a forçava a ter relações com ele e a estrangulava. Essas agressões sexuais aconteciam pelo menos 10 vezes ao dia, e a maioria delas era na frente dos filhos. Mas quando eles não presenciavam essas agressões, Barbara fazia questão de não poupá-los dos detalhes e narrava todo o acontecimento para eles, falando da agressão em mínimos detalhes para as crianças. E ela sempre frisava nessas conversas o quanto ela odiava sexo e homens. Catherine, por sua vez, não compreendia isso na época, mas mesmo assim passou a repudiar homens e sexo, assim como a mãe, principalmente porque ao se mudarem de volta para Aberdeen, passou a ser violentada por vários membros da família. Os abusos persistiram até os seus 11 anos de idade. Catherine não era muito de estabelecer relações com a sua mãe, com seu pai ou com seus outros irmãos. Porém, ela nutria um sentimento muito grande pela sua irmã gêmea e pelo seu tio, que veio a falecer em 1969. E para Catherine, Oscar Knight ter morrido foi um peso muito grande para a vida dela, pois ele não morreu de forma natural, ele acabou tirando a própria vida. E isso a deixou bastante abalada, ao ponto dela ter fantasias delirantes, de dizer que via o fantasma do tio a todo momento e que ele sempre vinha visitá-la. Então, com o ambiente familiar repleto de medos, agressões e instabilidade, não demorou que isso começasse a refletir na vida de Catherine. Na escola, ela passou a ser uma criança extremamente agressiva, onde ela agredia as pessoas gratuitamente, chegando até mesmo, em alguns momentos, perseguir seus colegas de escola,
E em outro momento, isso evoluiu até mesmo para ela levar uma faca para a escola e perseguir um menino para poder furá-lo. Felizmente, ela foi impedida pelo seu professor. Posteriormente, foi descoberto que essa ação que ela queria fazer com o garoto foi levada por um instinto de legítima defesa. Em contraste com esse temperamento explosivo e descontrolado, quando ela não estava assim, ela foi descrita pelos professores e colegas como sendo uma criança bastante agradável, sociável, ganhava até mesmo prêmios por seu bom comportamento. E ela era muito dedicada aos estudos também. Porém, apesar dessa dedicação dela aos estudos, ela abandonou a escola aos 15 anos de idade, sem saber o básico da leitura e da escrita. Então, após isso, ela foi procurar emprego e acabou aceitando um emprego em uma loja de roupas, no qual ela não gostava nem um pouco. Apesar dela não ter um sentimento muito forte pelo pai, em alguns momentos ela chegava a idolatrá-lo. E aparentemente ele trabalhava em açougues, mexendo em coisas de animais, essas coisas. Então, a partir daí, ela tinha um grande sonho de também trabalhar no matadouro e lidar com a mesma coisa que o pai dela trabalhava. Então, nesse emprego de loja de roupas, ela passou apenas um ano. E a partir daí, ela arrumou um emprego no qual ela chamou de emprego dos sonhos. Esse emprego era no matadouro local e ela era responsável por remover órgãos internos dos animais. Lá, rapidamente, ela foi promovida pela sua grande habilidade com facas e ela foi promovida para dessa vez ela desossar os animais no açougueiro. Catherine adorava trabalhar com isso e quando ela conquistou o seu primeiro kit de açougueiro, ela simplesmente pendurou em cima da sua cama. Eu acho que ela pensou que ela nunca saberia o momento exato que ela precisaria deles. Eu acho que toda vida que ela ia dormir ou deitar na cama e ela olhava para aquele kit de açougueiro, ela sentiu o coração quentinho e um grande conforto. Em 1973, Catherine conheceu David Stanford Kellett, que era um colega de trabalho que tinha bastante problema com álcool. David já tinha passado por inúmeros traumas. Antes de ele trabalhar no açougue, ele trabalhou numa ferrovia e pôde presenciar o seu amigo, colega de trabalho, que estava ali todos os dias com ele, morrer bem na sua frente. A partir daí, ele já não ficou muito bem da cabeça. Após isso, ele continuou trabalhando nessa ferrovia e bem no dia que ele estava trabalhando, ele pôde presenciar um trem atingindo o ônibus escolar, onde matou 6 crianças. Nesse momento, ele ajudou a resgatar os feridos e tirar os corpos. Então, especula-se que a partir daí, que ele virou um alcoólatra e teve vários problemas na vida, porque ele ficou muito traumatizado de ter presenciado tanta desgraça na sua frente. Sai mosca. Tomei banho hoje. Eu tomo banho todos os dias, quero dizer. Mesmo após isso, ele ter iniciado problema com álcool e etc., ele continuou empregado na ferrovia. Mas constantemente, ele adormecia no trabalho e causava inúmeros descarrilhamentos de trem. Então, por conta disso, ele acabou por ser demitido e foi a partir daí que ele começou a trabalhar no matadouro. Depois de um tempo, Catherine achou que eles tinham muito em comum e não demorou para que logo eles começassem a namorar. Ele também se tornou muito próximo da família de Catherine, principalmente da irmã gêmea dela, e ele aparentava ser muito querido pela família quando estava sóbrio. Mas o relacionamento deles era um tanto conturbado devido ao vício dele em álcool. Constantemente ele se envolvia em brigas de bar, que Catherine estava lá sempre a posto para salvá-lo. E não importava o tamanho do homem, se ele era grande, pequeno, forte, magro, qualquer coisa. Não importava. Para Catherine, ela só queria deixar David intacto e bem. Então, por conta disso, ela acabou herdando uma fama de uma pessoa um tanto desagradável, que sempre ameaçava os outros com bastante violência. Com pouco menos de um ano de casado, em 1974, o casal decide se casar oficialmente. Eles chegaram juntos à cerimônia e David estava visivelmente embriagado. Nesse momento da cerimônia aconteceu um fato um tanto inusitado. A mãe de Catherine, Bárbara, ao invés de dar felicitação ao novo genro que estava chegando na família, desejar coisas boas, ela o alertou acerca de Catherine. Ela disse o seguinte: é melhor você tomar cuidado, ou ela vai te matar. Mexe com ela do jeito errado, ou faz alguma coisa que ela não gosta, que tu tá ferrado. Nunca pense em brincar com ela vai te matar. Ela também concluiu dizendo que Catherine tinha um parafuso solto em algum lugar. E a cerimônia já não tinha mais para onde piorar. Então partimos para as noites de núpcias, a lua de mel, que foi um tanto memorável. David estava bêbado.
Catherine, por sua vez, queria fazer sexo com ele sem parar. Porém, ele, bastante embriagado, ele só conseguiu manter relações sexuais com ela por 3 vezes e virou pro lado e foi dormir. Ela ficou um tanto enfurecida e, enquanto ele dormia, ela tentou estrangulá-lo. Ele estava bêbado demais para ter qualquer reação agressiva ou impulsiva. Ele só acordou e conseguiu se salvar, se desvencilhando ali das mãos de Catherine. Mas isso era apenas o início de uma série de agressões que viria a acontecer nessa relação. Em uma ocasião, quando Catherine estava grávida da sua primeira filha, Melissa, ela teve um ataque de fúria que acabou queimando todas as roupas e sapatos de David. Após isso, ela acertou ele com a frigideira ao ponto que acabou rachando seu crânio. O motivo foi simplesmente porque ele chegou tarde, pois ele estava numa competição de dardos. Então ele, com medo, após essa agressão tão violenta e um tanto desorientado, ele acabou fugindo da casa e foi se abrigar na casa de um vizinho. Lá ele pediu para que o vizinho ligasse para a polícia, pois ele estava temendo pela sua vida. Ao primeiro momento, foi registrada uma queixa sobre isso, porém, com o tempo, Catherine começou a manipulá-lo, ela estava grávida, e dizendo que ia mudar e pedindo desculpa, aquela coisa de relacionamento abusivo. E ele acabou caindo nessa de Catherine e aceitou ela de volta. Então, com tudo isso, foi retiradas as acusações. No entanto, esse retorno de David para casa não duraria muito, pois em 1976, após o nascimento de Melissa, David resolve definitivamente sair de casa. Nessa mesma época, ele já tinha inclusive outra mulher e ele se mudou para Kingsland para não ser perseguido por Catherine. Porém, após a saída de David de casa, Catherine achou que era uma boa ideia colocar Melissa em um carrinho e ficar passeando com ela pela rua principal de forma bastante violenta, sacudindo o carrinho de um lado para o outro. Naturalmente, isso foi testemunhado por algumas pessoas e, após isso, ela acabou sendo internada no hospital psiquiátrico. Durante a sua internação, ela foi diagnosticada com depressão pós-parto e ela passou ali várias semanas internada, se recuperando. Após isso, ela recebeu alta, mas não demorou para que logo fosse constatado que aquelas semanas que ela passou na ala psiquiátrica não adiantou de coisa nenhuma, pois ela continuava sendo uma mãe bastante perturbada, ao ponto de, alguns dias após ela ser libertada, ela pegar sua filha e simplesmente colocar no trilho do trem. Nessa época, Melissa tinha pouco menos de 2 meses e Catherine foi tão cruel que ela calculou exatamente o horário que o trem iria passar. Após ela deixar a filha na linha férrea, ela pegou um machado e saiu pela cidade ameaçando as pessoas. Felizmente, um homem conhecido como Velho Ted estava passando por ali e acabou achando Melissa, e ele conseguiu resgatá-la poucos minutos antes do trem passar. Obviamente, Catherine foi internada novamente no Hospital St. Elmo, mas novamente, após alguns dias, ela recebeu alta. Novamente, ela não estava recuperada, tanto que poucos dias depois, ela cortou o rosto de uma mulher, pois ela queria obrigar a mulher a levá-la para Kingsland, onde David estaria. Temendo pela sua vida, a mulher fez o que Catherine estava pedindo, mas quando elas pararam no posto de gasolina, ela conseguiu fugir. Mas Catherine não se deu por satisfeita e pegou um novo refém, dessa vez era um jovem, onde ela também o ameaçou com uma faca. Felizmente, a polícia chegou a tempo ao local e ela foi desarmada a vassouradas e após isso ela foi internada no hospital psiquiátrico Morissette. Na ala psiquiátrica, Catherine começou a conversar com as enfermeiras e falando em riquezas de detalhes sobre o seu ódio mortal pelo mecânico que tinha consertado o carro de David, pois supostamente ela designou a culpa para esse mecânico pelo motivo de David ter ido embora. Então, com isso, ela contou para as enfermeiras que ela mataria o mecânico, David e depois a mãe de David, sua ex-sogra. Ao saber dessa notícia e essa obsessão de Catherine, ele, sua nova namorada e a sua mãe fugiram para Aberdeen. Porém, após Catherine receber alta no dia 9 de agosto de 1976, David achou que era uma boa ideia reatar o casamento. Não se sabe ao certo se ele estava apaixonado e bateu saudade ou se ele estava com muito medo de Catherine, pois ela estava determinada a desgraçar a vida dele. Porém, ele pegou a sua mãe, Catherine, e se mudaram para Ondebridge. É basicamente um subúrbio em Brisbane, e lá Catherine conseguiu um emprego em um açougue.
Aparentemente, eles viveram um período bastante feliz, em paz, sem Catherine ter nenhum surto, e acabaram engravidando novamente de outra menininha, no qual eles batizaram de Natasha, e ela nasceu no dia 6 de março de 1980. Mas após a segunda filha, eles viveram pouco menos de 4 anos juntos, pois em 1984, Catherine parecia ter se cansado de David e simplesmente pegou suas filhas, seus pais se mudaram para Aberdeen. Lá eles alugaram uma casa e ela voltou a trabalhar no matadouro. Porém, com um dia que ela estava trabalhando lá, ela machucou as costas e recebeu pensão por invalidez. Então ela não tinha mais necessidade de morar numa casa próxima ao trabalho. Então, com isso, o governo deu a ela uma casa de associação do governo de Aberdeen. E aparentemente ela estava muito decidida a deixar o seu passado sombrio para trás e aquela uma década que ela passou apenas se dedicando à sua obsessão por David. Então, a partir daí, ela conheceu um novo homem que se chamava David Souders. Ele tinha 38 anos, ele era ex-piloto de corrida e na época que ela conheceu ele trabalhava em uma mina local. Ele foi descrito como um homem simples que amava cachorros, bebidas e diversão. E de cara, ele se apaixonou pelo desejo insaciável por sexo que Catherine tinha. Em poucos meses que eles tinham se conhecido, ele logo foi morar com Catherine, mas ele não abandonou seu apartamento que ele tinha em Scone. Esse fato dele não deixar seu apartamento por completo deixava Catherine extremamente furiosa. E como sabemos, Catherine não era de reprimir as suas emoções malignas. Então, certo dia, para ela mostrar quem mandava ali, ela simplesmente cortou a garganta do cachorrinho de Dave. Ele era um filhotinho de apenas 2 meses, no qual ele estava completamente apaixonado. Mas isso não foi capaz de impedi-la nem um pouco, pois ela não tinha pudor, pena, dó de nada nem de ninguém. Mas apesar de David ter ficado muito triste, ter brigado com Catherine, eles não se separaram. Pelo contrário, eles permaneceram juntos e dessa relação eles tiveram a primeira filha deles, no qual batizaram de Sarah. Mas mesmo eles tendo continuado juntos, após aquele fato com o cachorro e ter tido uma filha, não demorou para que Dave logo percebesse que ao lado de Catherine a vida não seria tão segura assim. Mas apesar de Dave ter começado a abrir os seus olhos, não foi o suficiente ainda para ele deixar Catherine. Após o nascimento da sua filha Sarah, ele recebeu uma indenização trabalhista e com esse dinheiro ele resolveu comprar uma casa, no qual Catherine, de forma bastante psicótica, decorou a casa, de uma forma bastante inusitada, com peles de animais, chifres, crânios, armadilhas enferrujadas, jaquetas de couros, botas velhas, facões. Enfim, era uma cena extremamente bizarra. Nenhum centímetro da casa ficou descoberto, longe dessa bizarrice de Catherine. E isso incluía até mesmo o teto. Porém, apesar disso, Dave parecia ser muito tranquilo e não se apegava a esses detalhes, pequenos detalhes. Mas em 1989, Dave chegou muito tarde em casa após uma noitada com os amigos e ele foi recebido a golpes de tesouradas e barras de ferro. Com isso, ele ficou internado no hospital durante 3 dias. Mas isso não foi o suficiente para manter Dave longe. Com tudo isso, após sua alta, ele voltou para a casa de Catherine, mas ao chegar lá ele descobriu que ela havia picotado todas as suas roupas. Então só aí que ele resolveu sumir da lista de Catherine, pedindo inclusive uma longa licença do trabalho para poder se manter longe da mulher. Catherine fez de tudo para encontrá-lo, mas ele se escondeu muito bem, pois aparentemente ele estava com bastante medo. Então, sem ela saber o que fazer, ela foi até a polícia, dizendo que achava que Dave poderia ser uma ameaça para ela. Então, com isso, a polícia emitiu uma ordem de violência apreendida, um AVO, que é basicamente uma espécie de medida protetiva aqui no Brasil. Essa ordem de restrição só foi descoberta por Dave meses após, quando ele tentou visitar a filha e simplesmente foi impedido. Após isso, não se teve mais notícia dele, ou eu não achei nas minhas pesquisas, e olha que eu pesquisei muito. Porém, em 1997, Catherine parecia ter seguido a sua vida e deixado a perseguição de Dave de lado. E ela engravida de um colega de trabalho de Dave, chamado John Schilling-Hunt, de 43 anos. Porém, esse relacionamento deles, apesar de ter dado fruto de um filho,
só durou pouco menos de 3 anos, pois Catherine tinha um caso extraconjugal com um homem que chamava John Price. John Charles Thomas Price nasceu em 4 de outubro de 1955, era pai de 3 filhos, quando Catherine teve um caso com ele. Supostamente ele era um homem incrível, no qual fazia amizades muito facilmente e era querido por onde ele chegava. Seu primeiro casamento havia chegado ao fim em 1988. Pai de 3 filhos, após a separação, a sua filha mais nova, de 2 anos, permaneceu com a sua esposa e seus filhos mais velhos passaram a morar com ele. E ele vivia uma vidazinha pacata e tranquila antes de conhecer Catherine. E ele sabia da fama dela, mas com tudo isso, ele resolveu se mudar para onde ela morava, em 1995. Pois para ele o temperamento impossível de Catherine era apenas um pequeno detalhe e ele parecia não se importar muito, pois aparentemente, na maior parte do tempo, eles se davam muito bem. Tinham algumas brigas que eles tinham, mas para ele não era nada de relevante ao ponto dele deixar Catherine de lado. E também tinha um agravante que os seus filhos gostavam bastante dela. Mas depois de um tempo, a boa convivência começou a ficar um pouco insuportável, onde Catherine e John Price começaram a brigar constantemente e ele afirmando aos 4 ventos que só estava com ela pelo sexo. Esse fato era dito por todos os parceiros de Catherine, que apesar dela ter um comportamento bastante impossível, ela era muito boa de cama, já que supostamente ela fazia algo tão incrível. O que é que ela fazia com eles, hein? Sem contar que ela também tinha uma habilidade muito boa na culinária, ela se dava muito bem fazendo comidas, e mais tarde ela usaria isso como algo terrível. O trabalho de Price como minerador era suficiente para manter Catherine e o restante da família em uma vida estável e bastante confortável. Em 1998, eles tiveram outra briga. O motivo era que Catherine teria pedido Price em casamento e ele simplesmente disse não. Não é novidade que ela ficou num estado de fúria muito intenso. É terrível conviver com pessoas que não sabem receber uma opinião controversa. E Catherine era uma dessas pessoas. Então, como vingança, como birra, apesar de ela ser uma adulta, ela agiu de forma descontrolada. Ela gravou um vídeo e enviou para o chefe de Price, no qual mostrava itens hospitalares no qual supostamente ele tinha roubado do trabalho. Embora os kits médicos fossem totalmente desatualizados e realmente fossem para o lixo, o seu chefe não pôde fazer vista grossa a respeito disso. Então, com isso, Price foi demitido do emprego, no qual ele ocupou por 17 anos. Além do vídeo, Catherine também roubou o dinheiro de Price, no qual ela usou para comprar um anel de noivado para si mesma. Após esses episódios, Price decidiu que não tinha mais a menor condição deles permanecerem juntos. Como a casa que eles estavam morando era de Price, ele simplesmente a expulsou de lá. Porém, essa ação não durou muitos meses não, pois logo eles reataram, mas desta vez ele deixou bem claro que não queria Catherine na sua casa. Porém, essa observação não adiantou de nada e logo ela estava morando com ele novamente. A fama de Catherine se espalhou no meio de familiares, amigos e pessoas próximas de Price. E não demorou para que logo ele se visse sozinho, sem ninguém, porque ninguém queria aquilo para ele. Enquanto isso, as discussões físicas, verbais e psicológicas continuavam cada vez piores. Ao ponto, em algumas matérias que eu li, os filhos de John Price acusaram Catherine de molestá-los. E nessa mesma reportagem também conta que John Price, no dia 28 de fevereiro do ano 2000, questionou Catherine acerca disso, e a resposta dela foi o esfaqueando no peito. Esse foi o limite que ela atravessou, pois ele a expulsou de casa e disse que não queria mais nunca mais vê-la e ter contato com ela. Então ele, decidido e com medo, ele chegou a ir até a justiça, pediu uma ordem de restrição para que ela não se aproximasse dele, e nem dos seus filhos, logicamente. Em 29 de fevereiro do ano 2000, foi informado para ele que esse processo levaria algumas semanas. Então ele, com medo, ele começou a avisar a colegas de trabalho se ele não aparecesse para trabalhar, era porque certamente Catherine teria feito algo com ele. Com essa afirmativa de Price, naturalmente seus colegas de trabalho ficou com medo que ele retornasse para casa e pediram para que ele não fosse. Porém, ele não tinha muita opção,
pois ele temia que ela matasse os seus filhos. Naquele mesmo dia, Catherine foi até a casa dele e por algum motivo mandou as crianças para uma festa de pijama dos amigos. Então, ao chegar lá, ele não encontrou os filhos, mas como ele já sabia que ele estava seguro, ele passou a noite ali pela vizinhança, com os amigos, bebendo e aproveitando, até cerca de 11 horas da noite, quando ele entrou para dormir. Na mesma noite, dia 29 de fevereiro do ano 2000, o mesmo dia que Price solicitou a medida cautelar, Catherine foi até a sua casa. E antes de dirigir para casa, ela havia comprado uma lingerie nova preta, fez uma filmagem dos filhos, que era basicamente o testamento bruto. Ao chegar lá, ele estava dormindo, então ela sentou, assistiu um pouco de televisão e após isso foi tomar um banho. Apesar de Price saber que Catherine queria ele morto, os hormônios em algum momento falaram mais alto, pois ele simplesmente foi acordado por Catherine, no qual ela queria fazer sexo com ele, e ele fez sexo com ela tranquilamente e após isso ele voltou a dormir. Às 6 horas da manhã do dia seguinte, vizinhos ficaram preocupados porque o carro de Price ainda estava na garagem e os amigos dele, também do trabalho, começaram a ficar preocupados, pois ele não havia chegado ainda. Então, com o alerta de Price que se ele não aparecesse, era porque Catherine teria o matado, o seu chefe liga imediatamente para a polícia. O vizinho também ligou para a polícia, pois ele tentou bater na porta de Price e ao chegar lá ele não teve resposta e ainda notou um rastro de sangue bem próximo à porta. A polícia chegou à residência por volta das 8 horas da manhã, arrombando a porta dos fundos. Já dentro da casa, a polícia encontrou o corpo de Price, com Catherine em coma por ter tomado um grande número de comprimidos. Ela havia esfaqueado Price enquanto ele dormia, inúmeras vezes, com a faca de açougueiro. Não é novidade que Catherine tinha uma grande habilidade com facas, e ela desossava muito bem animais e cortava, e Price seria seu novo projeto para ela poder fazer isso. Pois, de acordo com a evidência de sangue, ele acordou enquanto Catherine o perseguia pela casa. Ele conseguiu abrir a porta da frente e sair, mas infelizmente ele acabou tropeçando e foi arrastado de volta por Catherine para dentro da casa. Lá, aparentemente, ele ficou no corredor, onde ele sangrou até morrer. A autópsia de Price revelou que ele havia sido esfaqueado pelo menos 37 vezes, tanto na frente quanto na parte de trás do corpo. E muitos ferimentos se estendiam principalmente para órgãos vitais. Porém, não foi só isso que ela fez, e a partir daqui, a história fica um pouco tensa. Então, se tu for sensível, cuidado quando tu for prosseguir. Após isso, ela tirou a pele de Price e pendurou num gancho, tipo gancho de açougueiro, na sala de casa. Então ela decapitou parte do seu corpo, no qual ela cozinhou com batatas, abobrinhas, molho. Após isso, ela organizou essa refeição na mesa de jantar. E ela deixou especificamente 2 pratos com um bilhete designando para os filhos de Price, após eles voltarem para casa e fazer a refeição com os restos mortais do pai. Também foi encontrado uma 3ª refeição que foi jogada no quintal com os restos mortais de Price e especula-se que Catherine tentou comê-lo, mas por algum motivo ela não conseguiu. Já a cabeça de Price foi encontrada fervendo em meio a legumes e bastante verdura, numa temperatura entre 40 e 50 graus, no qual estima-se que aquela cabeça tinha começado a ser fervida logo pela manhã. Mas não satisfeita, ela também posicionou o corpo de Price, pelo menos o resto dele, em sua cadeira favorita do jantar, chegando inclusive a cruzar suas pernas. Ela também deixou um bilhete ao lado do corpo de Price, manchado de sangue e com pequenos pedaços de carne humana, a própria carne de Price. E esse bilhete dizia que ele tinha abusado de uma de suas filhas e era por isso que ela tinha feito isso com ele e ele teria tido o que ele merecia. Porém, esse fato nunca foi comprovado. Então, a partir daí, ela percebendo os inúmeros problemas que ela enfrentaria, ela optou por tomar várias pílulas com o intuito de se matar. Ela deitou então ao lado do cadáver sem cabeça e desmaiou, mas ela não morreu. Felizmente, para os filhos de Price, eles nunca tiveram a chance de jantar o pai. Quando Catherine estava enfrentando um julgamento, ela foi entrevistada por 3 psiquiatras para determinar sua sanidade. Todos os médicos concordaram que Catherine era sã e sabia exatamente o que estava fazendo
no dia que ela fez aquela barbaridade com Price. Mas apesar disso, ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade limítrofe. A oferta inicial de Catherine para se confessar culpada de homicídio culposo foi rejeitada e ela foi indiciada em 2 de fevereiro de 2001 sob a acusação de assassinato de Price. E apesar de tudo que ela fez, ela ainda teve a cara de pau de entrar com a declaração de inocência. Seu julgamento teve início no dia 23 de julho de 2001, mas foi adiado devido a sua advogada estar doente e um novo julgamento foi feito no dia 15 de outubro de 2001. Em 8 de fevereiro de 2001, o juiz O'Keefe apontou que a natureza do crime e a falta de remorso de Catherine exigiu uma pena severa. Ele, então, a sentenciou à prisão perpétua. Além disso, ele determinou que ela nunca terá direito à liberdade condicional e ainda fez questão de carimbar em todos os papéis: nunca serão liberados. E, surpreendentemente, essa foi a primeira vez que uma pena tão severa foi dada a uma mulher na Austrália. Mas, apesar de tudo isso, em junho de 2006, Catherine apelou sobre a sua sentença de prisão perpétua, pois ela disse que era algo severo demais para um simples assassinato. Já deve imaginar que isso foi negado por 3 juízes e um deles chegaram a dizer que esse foi um crime tão terrível que quase não contemplava a civilização de uma sociedade. Eu queria agradecer a quem ficou até o final, convidar vocês a me seguir nas minhas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!